Namastê. Olá, meus irmãos. Chegamos aqui no início da última semana dos nossos 52 vídeos. São os nossos 8 últimos vídeos. E eles são os mais importantes, porque eles vão juntar todas as pontas soltas e finalmente nós vamos chegar aonde planejamos chegar desde o início. Porque é um plano que não remete ao início dos 52 dias. Ele é um plano que remete ao início do nosso trabalho, que nós vamos finalmente consumar, realizar. Por isso os vídeos serão um pouco maiores. Eu vou tentar seguir esse padrão dos 52 dias, mas eles serão vídeos um pouco maiores. Como você viu, o título de hoje, Os Cátaros. É impossível falar dos cátaros de maneira satisfatória num vídeo, nem que ele tivesse 2 horas. Porque para falar dos cátaros nós teríamos que falar da origem dos cátaros, nós teríamos que falar do momento histórico em que os cátaros aparecem, da posição da igreja perante os cátaros, e como vocês têm observado, nosso caminho nos 52 dias é reproduzir os dias da criação. O canto Ana Becoa tem 7 estrofes. Representando os 7 dias da criação. Sendo que o 8º dia, o nosso último dia, será o desfecho da nossa jornada. Então, como nós fizemos desde o início, nós vamos tratar das questões espirituais, da linhagem espiritual. Quem me acompanha há mais tempo deve se lembrar de um vídeo que eu fiz no nosso antigo canal, Shintoísmo Cristão, um vídeo breve, em que eu me referia aos seguidores do caminho, aqueles que estão se interessando pelo nosso trabalho, e vindo até nós como cátaros e templários renascidos. E assim é. Aqueles que, talvez você que está aí me assistindo, que está vendo esses 52 dias, que tem finalmente entendido a nossa proposta nesses dias, se isso tem assentado no seu coração, isso tem sido verdade para você, você é um cátaro, você é um templário renascido. Como eu disse, isso não é possível explicar num vídeo tão curto. Então, eu pretendo futuramente abrir um curso sobre os cátaros. Para que vocês tenham uma ideia, eu montei essa... Não é uma apostila, né? Ela é um trabalho de orientação pessoal, que eu montei para mim mesmo. Mas eu pretendo extrair um curso daqui que não fala apenas dos cátaros, mas da relação dos cátaros com os templários, que é uma relação que muitas pessoas duvidam se ela existiu mesmo ou não, mas ela certamente existiu e a dimensão dessa relação precisa ser explorada de modo muito profundo e minucioso, que não tem como fazer nem em série de vídeos, nem em vídeos. Precisa de estudo, precisa de sala de aula, é necessária interação real para que isso aconteça. Então eu vou deixar de lado um pouco essas questões históricas, mais problemáticas, e vou tentar me concentrar naquilo que fizemos desde o início. A linhagem espiritual e o momento em que os cátaros aparecem, o que é que os cátaros revelaram. Antes de dizer quem eram os cátaros e o que aconteceu e que doutrina eles carregavam, nós não temos como falar disso sem falar sobre a Inquisição. Existe um mito sobre a Inquisição, e ele é um mito muito forte na mente das pessoas, que vem da Reforma Protestante, que vem do Iluminismo, de que a Inquisição foi um massacre indiscriminado e fora do controle, e na verdade não foi. A verdade histórica não é essa. O início da Inquisição é justamente o contrário disso. O objetivo inicial da Inquisição era impedir, realmente, e foi, não só inicial, ele foi o objetivo da Inquisição, impedir mortes, conceder julgamentos justos, que já estavam acontecendo e que a igreja resolve intervir nesses julgamentos. Isso não é o mesmo que dizer que a Inquisição nunca errou. Isso não é o mesmo que dizer que a Inquisição jamais foi instrumentalizada por coroas e poderes seculares. Isso de fato aconteceu. Então, mas é preciso que a verdade histórica seja trazida à tona. Inclusive, como eu não vou falar sobre a Inquisição, porque não dá tempo, eu vou sugerir a vocês uma leitura deste livro aqui, para entender a Inquisição. O professor Felipe Aquino, que é um professor
famoso entre os católicos, a editora Cleofas. É um livro muito bom, é um livro introdutório, mas é muito bom. Ele tem quase 300 páginas aqui, é um livro muito interessante que vai tratar da Inquisição na sua... como ela realmente foi, o que ela realmente causou, quais foram os males, por que ela aconteceu, onde ela acertou, qual era o verdadeiro objetivo da Inquisição. Os cátaros foram vítimas da Inquisição. Na verdade, a Inquisição começa com os cátaros. Só que antes do massacre dos cátaros no Languedoc, a igreja passou anos tentando trazer os cátaros de volta. Trazê-los para o seio da igreja. E para entender isso tem que voltar lá atrás, no meu vídeo Idade Média. Lá eu disse que a igreja jamais pretendeu ser uma religião como hoje no mundo pós-moderno nós pensamos em religião. A igreja era um regno, era um reino espiritual, que tinha uma lei que pretendia governar países. E assim foi durante a Idade Média. Foi a Idade de Ouro do cristianismo. Foi quando o cristianismo foi realizado e não como Idade das Trevas, como as pessoas dizem. E os cátaros, por conta de doutrinas singulares deles, atentavam justamente contra a ordem pública, porque a cola do mundo europeu medieval era a religião. Então os cátaros atentavam contra isso, e por isso a igreja interviu e finalmente os executou, e essa execução foi a grande cagada da história. Foi quando a igreja perdeu-se, né? Foi uma atitude errada, né? Violenta e errônea. Não dá para falar disso em vídeo, não é nosso assunto, mas só para você entender. Normalmente quando se fala dessas coisas, a polarização é gigantesca. Os católicos vão dizer, não, a igreja estava certa, os cátaros eram os baderneiros, eram os criminosos, eles mataram o emissário do Papa, ninguém tem certeza se isso realmente aconteceu. E os inimigos da igreja, não, os cátaros eram santinhos, eles eram magníficos, eles eram os bons cristãos, eles eram os bons homens, e eles foram justamente perseguidos pela igreja. Entre esses dois extremos está a verdade. E a verdade é o que a gente tem que procurar, se a gente quiser saber onde estamos e para onde nós vamos. Então eu vou abrir um curso futuramente sobre cátaros e templários, e esse pano de fundo do período histórico é só para você entender que as coisas são muito mais complexas do que a igreja opressora e os cátaros oprimidos. Dito isso, eu preciso enfatizar. O período em que os cátaros aparecem no sul da França é um período marcado pela profecia de Joaquim de Fiore, nosso vídeo anterior. Joaquim de Fiore havia anunciado que o ano 1260 seria o ano em que a era do Espírito Santo frutificaria. Lembrando que ele descrevia os períodos dessa forma, né? Frutificação, e apogeu e transição. Então 1260, séculos 11, 12, eram os períodos em que a era do Espírito Santo se manifestaria. Ali também século 13. E o que você encontra nesse período é a aparição de muitos grupos que desafiaram a ortodoxia. Não apenas os cátaros, não foram apenas esse movimento. São Francisco de Assis não é aplaudido e incensado pela igreja como ele é hoje. A igreja desconfia de São Francisco, com uma espiritualidade radicalmente oposta à opulência que a igreja vivia na época. Não estou aqui condenando a igreja, estou dizendo que o clero da igreja, principalmente no final do século X, que foi um período catastrófico para a igreja, vinha mal das pernas. O clero desviado não significa uma igreja arruinada. Muito importante entender isso, porque daqui a pouco nós vamos falar da Reforma Protestante, e Martinho Lutero não entendeu isso. Nós precisamos entender isso. Então esse período do século X até o século XIII, metade do século XIII, ele é um período de uma frutificação espiritual da qual a igreja desconfia e muito. E isso vai estender-se até mesmo ao período da Reforma. Porque lá na Reforma você vai ter, no período da Reforma, né, e antes, você vai ter São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha do Menino Jesus, que são pessoas de uma espiritualidade que a igreja não sabia como lidar com essa espiritualidade. Mas no mesmo período dos cátaros você tem Mestre Eckhart, ele nasceu em 1260, com uma espiritualidade cristã muito próxima do Zen budismo. Você tem os Irmãos do Livre Espírito, né, que curiosamente, O Espelho das Almas Simples, que é um livro
de espiritualidade dos irmãos do livre espírito, mesmo depois da condenação deles, vai perdurar como um livro de espiritualidade cristã. O caso do Mestre Eckhart é muito singular, porque Mestre Eckhart, as ideias dele serão condenadas, mas as ideias de Eckhart são baseadas em pseudo Dionísio Areopagita, que inspira Tomás de Aquino, que inspira a mística cristã. Algumas pessoas entendem que a profecia de Joaquim de Fiore era furada porque a era do Espírito Santo apareceu, deu seus frutos, mas foi abortada. Isso é importante compreender o que falamos antes, da manifestação física da igreja. Quando Jesus entrega a Pedro o poder de ligar na terra e assim ligar no céu, esse poder é real. A cúpula da igreja, os bispos, eles têm o poder de permitir que esta era viceje de uma forma plena ou resistir a ela. A resistência nestes séculos culminará na decadência que virá durante a Reforma Protestante. Tudo isso aqui é uma introdução, certo? Para que nós saibamos que a profecia de Fiore vinha se cumprindo. Movimentos com novas visões, com visões da era do Espírito, que justamente a igreja, por estar na era do Filho, não podia compreender. São aions diferentes, potências, vidas diferentes que a igreja não podia compreender. E mesmo esses místicos não compreendiam perfeitamente seu lugar. Os cátaros não entendiam perfeitamente a revelação que receberam, porém, os cátaros eram uma das manifestações da era do Espírito Santo. O que não pôde ser entendido lá, pode ser entendido por nós hoje. Quem eram os cátaros? Os cátaros eram um grupo que, segundo os anais da Inquisição, rejeitavam o mundo físico como criação de Satanás. E por conta disso eles rejeitariam os sacramentos da igreja. E eles se dividiam em dois grupos, os cristãos comuns, os chamados bons homens, e os perfecti, que eram os líderes cátaros. E esses perfecti tinham uma vida de abstinência, de vegetarianismo e tudo mais. Alguns afirmam que os cátaros praticavam aborto, que os cátaros praticavam uma forma de suicídio ascético chamado endura, em que o cara se permitia morrer. Quem conhece um pouco das religiões orientais sabe que monges do Zen budismo praticavam um suicídio iluminador parecido. E a ideia geral é de que os cátaros eram hereges e que eles eram contra a procriação, porque a procriação no mundo maligno aprisionava as almas no mundo físico, e que na Idade Média falar em controle de natalidade era uma coisa complicada, né? Principalmente se você falasse para reis. E houveram cátaros que se tornaram confessores de rainhas. E que por isso eles foram primeiramente envolvidos por uma propaganda evangelística e depois perseguidos e mortos. Só que nós temos acesso a alguns textos cátaros. E esses textos cátaros não permitem que nós façamos essa interpretação tão negativa da teologia deles. Nós temos o livro dos dois princípios, nós vamos estudar no curso. Nós também temos a Ceia Secreta, que é possivelmente um livro antigo, do século II, talvez. E a Ceia Secreta, em que Jesus faz revelações a João, os cátaros eram especialmente devotos do apóstolo São João. Se ele é um texto antigo, e aparentemente ele é um texto antigo, isso confirma que os cátaros tinham acesso a conhecimentos, a tradições das quais a igreja havia se desprendido, se desconectado. Antes de explicar a doutrina cátara com uma revelação que eu pretendo fazer aqui hoje, eu quero mostrar primeiro para vocês por que aconteceu essa divisão e onde ela aconteceu, mostrando para vocês o que hoje os estudiosos chamam de disciplina arcane, ou arcane segredo, disciplina do segredo. Veja só, 1 Coríntios capítulo 2, o apóstolo Paulo falando. A partir do verso 1. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Então aqui Paulo está dizendo que essa foi a pregação dele. O sacrifício de Jesus, o sacrifício expiatório de Jesus,
como esse sacrifício se torna atualizado na Santa Missa, os sacramentos, a predestinação, a pregação que hoje a igreja prega, certo? Mas a carta aos Coríntios é uma carta-resposta. Paulo está sendo acusado de algo. Ele está dizendo que quando ele esteve entre eles, ele só falou do Cristo ressuscitado. Veja bem. Eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande temor. A minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, ou seja, das filosofias humanas, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então até aqui ele está dizendo que ele pregou dessa forma para fundamentar a sabedoria deles na fé, para fundamentá-los na fé. A pregação que você pode encontrar em qualquer igreja católica. A leitura dos evangelhos, a descrição da vida de Jesus Cristo, as palavras da salvação. Porém, todavia, versículo 6, falamos sabedoria, veja bem essa expressão, entre os perfeitos. Os líderes cátaros se chamavam perfecti, os perfeitos. Não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Quando Paulo fala em príncipes aqui, ele não está falando de reis. Esses príncipes do mundo são poderes angelicais que governam o mundo. Que Paulo, por exemplo, fala deles em Efésios capítulo 6. Mas falamos da sabedoria de Deus, preste atenção aqui, oculta em mistério. Esta palavra mistério é muito importante, depois voltaremos nela. A qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Então Paulo está dizendo o seguinte, a pregação tem duas dimensões. Uma dimensão aberta, para atrair as pessoas para Cristo, para fundamentá-las em Cristo, para fundamentar a fé delas. Provavelmente Paulo está sendo criticado por algum grupo que esteve lá entre os coríntios por fazer pregações muito simples. E ele diz, não, falei simples com vocês porque vocês, como ele fala um pouquinho antes, vocês eram carnais. Vocês eram meninos em Cristo. Porque eu estava envolvendo vocês nos rudimentos. Mas entre os perfeitos nós falamos a sabedoria de Deus, que os príncipes deste mundo não conheceram. E essa expressão, dizer que os príncipes do mundo não conheceram, ela é muito importante, porque ele está dizendo que os poderes dos celestiais que governam o mundo, que orquestraram a crucificação de Jesus, não conheceram essa sabedoria. Essa sabedoria é uma sabedoria oculta. O texto diz oculta em mistério. E ele diz que essa sabedoria é aquilo para o qual os cristãos estão predestinados. A sabedoria, a chamada disciplina arcane, era a disciplina do segredo entre os cristãos. Existiu. Hoje se discute o conteúdo dessa disciplina do segredo. Vocês devem lembrar que eu disse que o cristianismo é herdeiro dos cultos de mistério, né? Até mesmo os cristãos falaram sobre isso. Quando a gente lê, a gente está tão acostumado com certas leituras que a gente não percebe o que elas significam. Eu vou ler aqui para vocês um trecho deste livro, que é um livro bastante conservador, Evangelização na Igreja Primitiva, de Michael Green, da editora Vida Nova, Edições Vida Nova, tá? Que é um livro, é um autor conservador, protestante, então a palavra dele tem um certo peso aqui. Ele não sabe exatamente o porquê disso. Dá para se perceber que ele tem um conhecimento pequeno dos cultos de mistério, mas olha o que ele diz. Na página 146. Depois, havia um homem religioso no mundo helênico. Alguém que tivesse sido adepto ou ouvido de algum dos cultos de mistério encontrava muitos elementos no ritual cristão primitivo, na teologia e na linguagem, que o ajudavam a compreender rapidamente a mensagem cristã. Os apóstolos usavam parte da terminologia das religiões de mistério. Por exemplo, mysterium, epoptes, que é iniciado, zoe aionos, vida eterna. Então você vê essa palavra vida eterna muito no Novo Testamento. Jesus prometeu a vida eterna e ela era uma palavra dos cultos de mistério. Acontece que ninguém sabe até hoje o que aconteceu nos cultos de mistério. Se alguém disser que sabe, provavelmente ele está mentindo.
só sabia o que acontecia nos cultos de mistério quem participava dos cultos. Como é que os cristãos sabiam? Porque é óbvio que se eles sabiam e escreviam sobre essas expressões, usavam essas expressões, eles estavam se dirigindo também aos iniciados. Depois ele continua, e a raiz teleios, amplamente usada em relação à qual Luciano disse que Jesus tinha introduzido um novo telete, ou rito iniciatório no mundo. Então aqui ele comenta não só que os cristãos usavam a linguagem dos cultos de mistério, mas que os cristãos que Jesus havia instituído um novo rito iniciatório no mundo. Durante muito tempo, a igreja teve essas duas câmaras, né? A câmara inicial, onde alguém entrava para ser purificado dos seus pecados, dos seus vícios. Isso não tinha nada de novo. O que havia de novo é que Jesus era o veículo dessa catarse, dessa expiação. O que antes nos cultos de mistério acontecia por meio de Perséfone, de Apolo e de outros, agora acontecia por meio de Jesus Cristo. Então havia primeiro esse período de purificação, então aqueles que se tornavam retos, íntegros, que purificavam seus ouvidos, eram convidados aos mistérios mais profundos. Há uma negativa hoje de muitos cristãos, até do famoso Olavo de Carvalho, mas a verdade é bem outra. Eu li um texto, mas eu poderia ler vários outros. Tertuliano, no ano 150, ele reclama que a igreja não estava distinguindo entre pagãos e iniciados. E esse processo vai prosseguir. Quando a igreja finalmente é reconhecida como religião lícita, né, por Constantino, e mais tarde a religião do Império, esses aspectos ocultos vão ficando cada vez mais de lado, eles vão perdendo cada vez mais a importância. E a igreja perde as suas tradições místicas e suas tradições esotéricas. Esse é o estado da igreja hoje. A igreja hoje tem corpo, o corpo dela é santo, mas ela não tem alma. O que aconteceu na Idade Média foi que muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus e os cátaros reencontraram essa tradição, embora não a pudessem compreender plenamente, eles reencontraram essa tradição e se chocaram com uma igreja que desconhecia a própria origem de si mesma. Os cátaros pregavam a existência de dois deuses, como Zoroastro falava, né? Lembra de Zoroastro, né? O Ahura Mazda e Ahriman, ou Angra Mainyu. Se vocês lembrarem também, eu falei sobre a importância de Mitra, e Mitra era um deus de um culto de mistério, de um culto de iniciações. Mitra era entendido justamente como alguém que estava num nível intermediário. Então você tinha Ahura Mazda, o deus da luz, Ahriman, o deus da escuridão, e Mitra estava ali no meio. Jesus é justamente aquele que está no meio, entre o deus da luz e o deus da escuridão, das trevas, porque Jesus toma corpo humano, porque para os cátaros, aparentemente não, os próprios textos deles diziam isso, o demônio havia criado o mundo. Uma das acusações que os cátaros sofreram é que eles não acreditavam realmente na encarnação de Jesus Cristo, que eles consideravam o corpo mau. Considerar o corpo inferior à alma é algo que os cristãos, por mais que eles tenham tido um discurso positivo de redenção do corpo, eles sempre acreditaram. E todos os filósofos antes também acreditavam assim, que o corpo precisaria ser disciplinado pela alma. Acontece que os cátaros entendiam que a encarnação era um mistério. Quando uma pessoa vai rezar o terço, hoje, por exemplo, a pessoa ao rezar o terço, ela visualiza as estações da vida de Jesus como mistérios. O que significa? Significa que o nascimento de Jesus não pode ser descrito de modo apenas literal. Existem elementos sutis ali que não podem ser compreendidos pelo discurso. A disciplina arcane era justamente a tradição oral da igreja. Essa tradição oral, em um dado momento da história da igreja, foi transformada em tradição escrita, contra os desígnios da própria igreja. Você conhece essa tradição como os escritos dos gnósticos. Veja só, veja o que Paulo fala sobre Jesus em Colossenses capítulo 2. Porque quando alguém, um cristão, né, tradicional, vai ouvir uma coisa dessa e fala assim, que absurdo, os gnósticos escreveram livros apócrifos. Mas veja só, Colossenses capítulo 2, versículos 2 e 3. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor,
enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento. Essa palavra conhecimento aqui é para gnose, do mistério de Deus Cristo. Logo, não é um conhecimento natural. Não é um conhecimento que você pode adquirir por vias comuns. É um conhecimento do mistério, a gnose do mistério. Só pode ser compreendido dentro da iniciação. Por isso esses textos jamais poderiam ter sido escritos. E quando eles foram escritos, a igreja tomou uma atitude para com eles a partir da frase de Tobias capítulo 12, versículo 7. Eles guardaram o segredo do rei e disseram, não, isso aqui não diz respeito à tradição, isso aqui não é verdade, os gnósticos estão errados, até porque aquilo que foi registrado em muitos textos deles eram revelações, eram gnoses incompletas. Mas voltaremos a esse assunto no futuro. Verso 3. Em quem, Cristo, né, estão escondidos. Essa palavra escondidos é apócrifon. Apócrifo significa o que está escondido. Em quem estão, apócrifon, todos os tesouros da sofia, sabedoria, e da gnose, da ciência. Clemente de Alexandria disse que o estágio da fé era o estágio primeiro, inicial. Os neoplatônicos diziam isso também, que o estágio da razão ele era no estágio inicial. Depois você subia para o estado da gnose, e Clemente de Alexandria, pai da igreja, falou muitas vezes dos cristãos como gnósticos e verdadeiros gnósticos, e aqui Paulo diz que os mistérios de Deus estão escondidos em Cristo. Os mistérios da gnose, da sofia, uma figura extremamente importante dentro da literatura gnóstica, eles estão apócrifon, escondidos em Cristo. Estão escondidos, não serão revelados a todos. Era necessário haver uma busca, né? um garimpar em Cristo para encontrar esses tesouros. Bom, essas tradições se separaram, os cátaros se conectam a essa tradição, parte dela, e voltam a dizer algo sobre Deus que a maioria dos cristãos não queria ouvir e ainda não quer. Vou tentar dizer o que os cátaros estavam dizendo. Primeiro, a história da Bíblia não é nossa história, ela é a história de Deus. Vocês lembram, falei agora há pouco sobre os dois deuses, mas vocês também devem recordar que em Isaías 45 Deus diz, eu faço a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. No capítulo 12 do livro do Apocalipse, a visão da mulher vestida com o sol, também há um dragão de 7 cabeças ali, que é Satanás. E Satanás é chamado ali de o acusador dos irmãos. Essa posição de acusador é a posição na qual Satanás aparece no livro de Zacarias, aparece no livro de Jó. Só que nós temos uma tendência a antropoformizar as coisas. Então você imagina Deus num trono e os conselheiros de Deus. É tipo Deus sei lá, um CEO de uma empresa, né, e os caras dando conselho para eles. Tire isso da sua cabeça. Esqueça. A coisa do trono quer dizer um lugar de governo de Deus. Como Satanás vem até Deus? Para aconselhar Deus. Somente se ele fizer parte da consciência de Deus. Então, o que os cátaros não podiam entender, mas nós podemos, é que quando nós lemos o Antigo Testamento, e esse é o motivo de nós não rejeitarmos o Antigo Testamento, não rejeitarmos a Torá, reconhecemos que ali há revelação divina, mas ali quem estava tratando com os homens era o aspecto satânico da consciência de Deus. Eram as trevas em Deus. O capítulo 12 do Apocalipse diz que Satanás foi derrubado do céu pelo sacrifício de Jesus Cristo e pelos mártires cristãos. Mas o acontecimento de Apocalipse 12, ele é um acontecimento que estava se dando ali, 2000 anos atrás, mas também era um acontecimento do início dos tempos, ele é atemporal. Isso quer dizer que, na consciência de Deus, a potência divina, o anjo de Israel, o anjo dos escolhidos representado por Jesus Cristo, o intercessor, como Jesus é chamado, e o acusador, eram dois elementos da consciência de Deus, mas o acusador predominava durante os períodos do Antigo Testamento. Por isso Deus desconfiava tanto dos homens. Por isso era necessário que houvesse intercessores humanos para que Deus não castigasse, não dizimasse o povo. Quando o sacrifício, a encarnação de Jesus derruba Satanás do céu, significa que agora Deus se volta para a sua própria face luminosa. Deus agora ouvirá o advogado dos homens e expeliu de si esse aspecto negativo. Essa escuridão, esse aspecto negativo, cai à terra, como diz o livro do Apocalipse, e sabendo que lhe resta pouco tempo, manifestar-se-á na besta,
falaremos disso no futuro. Então, do que os cátaros estavam dizendo? Que em Deus haviam duas estações. E que a potência demoníaca de Deus era a criadora do mundo físico, onde existe a morte, onde existe o sofrimento. Vocês devem se lembrar, eu falei para vocês, um dos nossos vídeos foi sobre Sem, Cã e Jafé. E eu disse que quando estivéssemos meditando nos mistérios gregos, nós estávamos olhando a imagem real das coisas. E que isso dizia respeito a Jafé, um dos filhos de Noé. E aqui, olhando para a árvore da vida, nós podemos entender esse mistério de modo mais profundo. Todo mundo conhece esse desenho, né? Já devem ter visto, né? Essas sefirotes do meio, a Sefirá Keter, Tiferet, Yesod e Malhut, a somatória dos valores delas dará 26. 26 também é o valor gemátrico do nome de Deus de 4 letras. YHWH. Mas existe um outro mistério aqui. Keter, Tiferet, Yesod e Malhut, as iniciais destas letras formam a palavra Kitin. Kitin é um dos descendentes de Jafé. E aparece isso lá em Gênesis, Bereshit, capítulo 10, versículo 4. O que significa? Aqui, conforme diz o Zohar, nós estamos vendo os céus, a comunidade de Israel. Como disse Aleister Crowley, aqui é o salão da rosa e da cruz. Aqui está o anjo, mas também está o demônio. Aqui está Israel, que pode se inclinar para Deus ou ser tentado pelo demônio. Aqui está o sol físico, o sol que nós podemos ver. Mas esta imagem, ela é uma roupagem para o sol perfeito, o sol invisível, o sol não físico que é Keter. Aqui nós temos Israel, mas Israel é uma quilipá, Israel é uma veste. Jafé mora nas tendas de Israel e Canaã, representação de Malhut, é seu servo. Muitos teólogos e também os cátaros falavam justamente do Deus que está abaixo. Aqui Deus é o bem e o mal. Aqui Deus tem duas consciências. Aqui o bem e o mal, como é no mundo de Yetzirah, que são essas 6 sefirotes, o bem e o mal estão em equilíbrio. Há um Satã, há um Samael, mas também há um intercessor, há um anjo divino. Nós temos que transcender, ou seja, todos aqueles que não compreendem o papel transitório e até quilipótico de Israel, e que além disso, em Roma, nos gregos, nos nórdicos, está o segredo da luz imaterial de Keter, adoram um Deus inferior. Adoram um aspecto da persona de Deus, do qual Deus rejeitou, o qual Deus lançou abaixo. Os cátaros experimentaram isso, os cátaros entenderam parcialmente isso, mas em Yetzirah o bem e o mal estão equilibrados, a igreja tem tanto a voz de Deus por meio de Pedro, como também a voz de Satanás, e o resultado final foi o extermínio cátaro, mas houve um grupo que não aceitou participar da cruzada, não aceitou erguer e levantar armas contra os cátaros, e eles eram os templários, de quem em breve nós falaremos. Espero que vocês tenham gostado. Atenção, estamos caminhando para o fim. Namastê.